Olá, tudo bem? Meu nome é Roseli Carvalho, eu sou coordenadora técnica da comunidade terapêutica da comunidade Rever, que fica em Jaboticatubas. E nós realizamos um trabalho de tratamento com dependentes químicos, mas também realizamos um trabalho com as famílias dos dependentes químicos. Então, se você vive esse problema, convido você a estar conosco aqui nesse vídeo, onde estamos fazendo uma sequência de vídeos que você pode acompanhar através das redes sociais da comunidade católica Reviver. E hoje nós vamos falar do medo, palavrinha de 4 letras, mas que paralisa muita gente a realizar muitos sonhos. A pergunta é: o que você tem deixado por medo? Parafraseando com Roberto Carlos, tem uma canção que ele diz que foi por medo de perder que eu perdi. Olha só, medo de perder que eu perdi, ou seja, perdeu da mesma forma. A questão que nós vamos pensar é que o medo, ele faz parte da condição humana e é importante termos medos em algumas situações das nossas vidas, para evitar situações de perigo, para a nossa própria sobrevivência, né? E o medo é muito inerente ao ser humano. Cantores, pregadores, né? Pessoas que já estão acostumadas a fazer show, elas sempre, né, numa entrevista, elas falam que dá aquele medo, aquele friozinho, né, por dentro, quando vai começar a fazer uma atividade que às vezes já faz há muito tempo. Mas o seguinte, o que a gente quer falar aqui hoje é o medo que paralisa. No vídeo anterior, nós falamos sobre crenças limitantes. E a gente sabe que uma das crenças mais limitantes que nós temos é a crença de capacidade, onde nós introjetamos em nós que nós não somos capazes, por isso temos medo e nem tentamos, né? Nem tentamos fazer. E aí nós vamos conversar um pouco sobre algumas coisas relacionadas ao medo. Muitas pessoas têm medo do futuro, têm o medo do amanhã, medo das pessoas, medo de enfrentar situações, medo de recomeçar um relacionamento, medo de educar os filhos, medo talvez de perder uma pessoa para as drogas. Talvez você que está me ouvindo neste momento tem um familiar que faz o uso e abuso de substâncias, do álcool ou outras drogas, e você tem medo dessa pessoa não parar nunca, você tem medo dessa pessoa recair. Se ela está em tratamento, você tem medo dela abandonar o tratamento, voltar à estaca zero, morrer, enfim. Deitamos, dormimos, acordamos, passamos o dia com a nossa cabeça cercadas por medos. E aí eu quero trazer aqui para você que a palavra de Deus nos traz e que eu particularmente amo muito. Deuteronômio 30, versículos 6 e 8 fala o seguinte: coragem e nada temas, porque é o Senhor teu Deus que marcha à vossa frente. Nada temas e não te amedrontes, Ele não te abandonará. Essa é a palavra de Deus, resumidamente falando. Ou seja, os nossos medos, eles são nossos, do nosso humano. Aquilo que ultrapassa do nosso humano, nós temos que contar com a graça de Deus. Então vamos pensar aqui em algumas situações que são importantes nós identificarmos na nossa vida que o medo nos traz. Primeira coisa que eu queria que nós pensássemos aqui: é importante nós identificarmos no nosso corpo quais sinais ele nos dá de que nós estamos com medo. Por exemplo, qual parte do seu corpo o medo começa? Eu, Roseli, numa situação de medo e de perigo, a minha boca seca, eu fico sem saliva na boca. Aí tem outras pessoas que sentem arrepios, tem pessoas que começam a suar. Onde é que você começa a suar? Tem pessoas que o coração dispara, outras têm dor de cabeça, outros o estômago começa a embrulhar, outras pessoas dão tonteiras, falta de respiração, corpo esquenta, corpo esfrio, enfim. É necessário observar em você, no seu corpo, quais sinais que você tem do medo e começar a trabalhar isso, né? Existem muitos profissionais, principalmente da psicologia, que trabalham técnicas de respiração para esse controle do medo no corpo, né? O que é o medo, gente? O medo é simplesmente o movimento daquilo que você sabe para o que você não sabe. Então, muitas vezes nós temos medo de fazer aquilo que nós não sabemos. E aí tem uma frase que eu já escutei que eu gosto muito, que fala o seguinte: o que não te desafia não te faz crescer. E o que nos desafia está ligado ao nosso medo. Se eu não sobrepor isso, eu não alcanço certos objetivos. Quantas pessoas aí não alcançaram uma carreira na vida por medo de tentar, né? E os nossos medos, eles podem ter várias causas podem estar ligadas ao nosso medo. Então, o nosso medo está ligado justamente à incerteza, a nossa incerteza de como será.
E aí vem a preocupação. Ah, será que eu vou conseguir? Aí você já começa a preocupar. Vou fazer uma faculdade, mas eu vou dar conta de pagar? Eu vou conseguir estudar? Eu vou dar conta de estudar e criar meus filhos, manter meu casamento? E aí a preocupação se instala. E aí quando a preocupação se instala, o que é a preocupação? Antecipar um problema que eu não sei se vai nem existir. Então é isso que acontece conosco. Então, o medo, em alguns momentos, ele pode estar ligado ao perfeccionismo. Você tem medo de errar e por isso você não tenta. Então o medo se instala dentro de você. Então temos que ficar muito atentos a isso, porque muitas vezes deixamos de desenvolver potencialidades porque temos medo. Certo dia um homem estava deitado e ele olhou assim lá no canto da parede e ele viu uma cobra. E ele ficou com medo. Ele não levantou para acender a luz, ele não se mexeu na cama, ele não dormiu a noite inteira e ficou pensando, se essa cobra me picar, quem vai criar meus filhos, e minha esposa, e minha casa, e meu trabalho, e isso, aquilo outro, preocupação. Passou a noite em claro. Ao amanhecer, com o raiar do sol, esse homem percebeu que era um tronco de árvore. Então, você que está me acompanhando neste momento, talvez tenha levado cobras para a sua vida e por medo de conferir se é uma cobra mesmo, tem deixado de crescer, tem deixado de viver, tem deixado de dormir bem, tem deixado talvez até mesmo de buscar Deus por medo de alguma coisa. Então, a pergunta é, qual que é a cobra que tem na sua vida hoje, neste momento, que tem te paralisado, impedido você de ser mais feliz, de conquistar as coisas, de realizar as coisas, de fazer uma palestra, de falar em público, de uma pregação, de se apresentar aquele rapaz ou aquela moça que talvez você tenha interesse, mudar de emprego, tirar o carro da garagem e sair por aí. Eu já passei por esse medo durante 7 anos, tinha carteira e não dirigia, de iniciar um relacionamento ou talvez ter que ter uma conversa séria em relação a algum, chamar aquela pessoa para ter uma conversa séria porque você tem medo, dizer o que você está sentindo, quais são os seus sentimentos, de ter uma conversa aberta com seu esposo, com a sua esposa, com seu amigo, com seus filhos. Então, eu finalizo esse nosso pequeno vídeo falando que muitas vezes estamos paralisados por dentro. Pedimos a graça de Deus para nos ajudar, mas quem tem que enfrentar o medo é você. É você. Não adianta cruzar os braços e falar o seguinte, vem Espírito Santo, me ajuda a procurar um emprego, mas fica dentro de casa e não sai. Enfim, são muitas das situações que nós precisamos enfrentar e lutar para que nós possamos ser pessoas mais felizes. O medo é seu ou você trouxe ele de alguém? Então, para finalizar, eu vou deixar algumas reflexões para a gente conversar no decorrer. O seguinte, o medo é meu ou eu trouxe ele de alguém? Porque muitas vezes os nossos medos estão ligados àquilo que falam a nosso respeito e não àquilo que nós somos de fato. Ou pode estar ligado àquilo que o seu pai, sua mãe falou para você. Você não é capaz, você não vai conseguir, isso não é para a menina, isso não é para a nossa família e você acreditou e isso paralisou você. Outra coisa que vamos pensar, o seu medo é real ou ele é imaginário? No caso do que eu acabei de contar para vocês, daquele homem que imaginava ver uma cobra e era o tronco de uma árvore, o medo dele era imaginário. Lá não tinha uma cobra, tinha um tronco de árvore. Então vamos pensar e refletir sobre isso e principalmente sobrepor esses nossos medos, colocar ele na balança, colocar na nossa frente, dialogar com o medo, dialogue com o seu medo e tenha certeza que você vai superar e vai sobrepor e com certeza será uma pessoa muito mais feliz e mais realizada. Um forte abraço!